Oiê, eu sou a Sabrina, do terceiro D. Meu grupo é formado pela Amanda de Oliveira, Heloísa e Beatriz Conceição. Nós preferimos elas fazerem a pesquisa e eu falar no podcast o que a gente veio abordar, né? O que o nosso grupo quis abordar, que são esse compartilhamento de informações falsas. Como muitos têm se falado de fake news ainda desde a pandemia, isso vem se prolongando, nós gostaríamos de falar sobre esse tema para justamente trazer essa questão de que ele não é tão recente assim. É um tema que já deveria ser discutido há um tempo e felizmente com a pandemia trouxe à tona. Mas infelizmente ele já ocorre há muito mais tempo, né? Pode ser em forma de piada, como a Dilma comendo um pombo no calçadão, mas também de uma forma mais grave, que é o caso criminal que nós trouxemos aqui para abordar, que é o da Fabiane Maria, uma moça que morou no Guarujá. Em 2014, ela foi linchada e esse linchamento resultou na morte dela por conta dessa divulgação de informações falsas, ao qual pegaram um retrato falado de 2012 e saíram compartilhando, falando que era a Fabiane e que a polícia estava atrás dela porque ela fazia magia negra com sangue de crianças e que ela matava crianças e que ela era uma bruxa má. E acabou que, por mais que pareça um pouco absurdo essa informação dita assim em voz alta, gerou comoção na população local, o que resultou no linchamento da Fabiane. E com esse caso, a gente pode se questionar um pouco sobre qual o sentido e qual o propósito dessa propagação de informações falsas. Como eu disse, acredito que ela pode vir sim em formato de piada ou uma brincadeira bem escrachada. Eu dei o exemplo da Dilma comendo o pombo no calçadão, porque foi uma dessas fake que mais, como posso dizer, mais se propagaram, justamente por ser uma coisa absurda, por ser uma piada. E a Dilma comendo pombo no calçadão de Osasco tem uma foto no Twitter e em outras redes sociais que rodou. Obviamente é mentira, nitidamente é de mentira, mas é uma notícia que se propagou por aí. E é um fato engraçado. Foi uma fake news criada com o intuito de ser divertida, de ser engraçada, de ser uma piada. Já em contraponto, nós temos esse caso da Fabiane, que foi algo mais pesado, digamos assim. Resultou no linchamento, resultou na morte de uma pessoa, e foi uma fake news criada com o intuito de prejudicar essa mulher. E conseguiu. Então, nós podemos abordar um pouco esse assunto da fake news, acredito que mais num quesito fofoca, sabe? Até que ponto pode se chegar com uma fake news? Até que ponto nós devemos realmente acreditar em tudo que a gente vê, principalmente na internet, porque hoje em dia a internet acabou se tornando um dos maiores centros de propagação de informações. Então, eu acredito que esse caso, ele mostra pra gente que nem sempre tudo que vemos na internet é confiável e deve ser tratado como pura verdade. E que sim, nós devemos ir atrás ali da fonte da informação, tá? Mas da onde que veio esse retrato falado, tá? Mas por qual motivo a polícia tá procurando essa pessoa? Realmente essa pessoa é a Fabiane? Ela já se apresentou na polícia? A polícia já teve contato com a Fabiane e confirmou que era ela? Esse retrato falado se refere a uma pessoa que praticava bruxaria e que fazia coisas com criança, ou isso foi algo que inventaram? Então, o que o nosso grupo quis abordar com esse caso é justamente essa questão do até que ponto é verdade, até que ponto nós devemos pegar uma informação e absorvê-la como verdade total, sem nem pensar em pesquisar sobre, sabe? Porque o caso da Fabiane, ele comoveu muito, assim, as pessoas que viram a resolução dele, de que na verdade não era ela, e de que na verdade a gente não sabe se a caricatura, né, da pessoa
que foi desenhada era com referência à bruxaria, mas isso não foi, sabe? Isso nem foi por bruxaria, sei lá, foi por assalto e jogaram esse lance da bruxaria. A gente não sabe quem foi que propagou essa informação. Então, o que o nosso grupo quer trazer com isso de uma forma rápida, mais didática, é até que ponto acha certo você absorver algo como verdade total, sabe? Como você tá suscetível a absorver algo como verdade total. Tipo, como que uma informação chega a você e você simplesmente toma aquilo como verdade? Isso é meio, né? Tipo, cara, pensa comigo. Por mais que, ai, foi alguém que eu conheça, tá. Mas é uma coisa que chega a ser um pouco absurda, sabe? Tipo, ai, ela matava criança e. Mas pensa comigo, você não acha que alguém que mata criança não estaria sendo procurada pela polícia de uma forma mais incisiva? Você não acha que a cara dessa pessoa não estaria em um bairro, mas sim, talvez, em o rosto dessa pessoa estaria sendo divulgado de uma forma mais ampla, assim, de uma forma mais nacionalmente ampla, não estaria estampado em mais lugares, assim, assassina de crianças, sabe? E como esse absurdo conseguiu ser absorvido de tal forma que as pessoas se juntaram para matar alguém. Mas ao mesmo tempo a gente traz um pouco essa reflexão para o público mais velho. E aí eu digo numa questão que a nossa geração, eu digo assim, do pessoal do grupo, né? A geração Z, se eu não me engano. A nossa geração já cresceu com a internet, já cresceu com essa informação rápida, com essa propagação de informação. E acredito, pela minha vivência e pelo que eu vejo, que a nossa geração tem uma facilidade maior em saber separar o que é de verdade e o que não é. E além de, tipo, dessa separação ser mais clara pra gente, porque a gente já cresceu com a internet, a gente já cresceu com a tecnologia e essa propagação de informação de uma forma muito massiva, acaba que quem divulga, se você for ver mesmo, tipo, pegar, olhar, prestar atenção, principalmente ali no Facebook, que é uma rede social hoje em dia considerada morta já, para nossa geração, que é uma rede social que pouquíssimas pessoas da nossa geração usam, quando você pega, você vê que geralmente são pessoas mais velhas e são esse tipo de pessoa que compartilha. Nós podemos entrar na questão do governo anterior ao atual, né, o governo Bolsonaro, que tinha um grandíssimo número de informações falsas sendo compartilhadas. E quando você adentra os grupos de compartilhamento, né, os grupos de leitores, que eram em grande maioria pessoas ali boomers e de gerações anteriores, você vê que as pessoas tomam verdades absurdas como verdade plena. Por exemplo, as divulgações sobre golpe militar que resultou no pessoal lá na frente do quartel e na depredação do Senado. Então você vê que eram pessoas mais velhas, não tinha muita gente assim da nossa geração, não tinha muita gente da geração Z, justamente por ter notícias absurdas ali no meio, sabe? E o pessoal da nossa geração, por mais que fosse eleitor, olhava aquilo e falava, tipo, isso é impossível, já aconteceu, isso é mentira, isso é nitidamente mentira. Tipo, sei lá, tá sendo propagado no Telegram e não tem uma fonte concisa. Então, quem tá tendo acesso a essas informações e quem tá divulgando elas, sabe? A nossa geração, eu vejo como uma geração já da tecnologia. E por isso nós temos uma facilidade muito maior em entender, tipo, ler um artigo e sei lá, e falar, mano, tá metendo louco. Ou então ler um artigo e falar, cara, verdade. Mas será que é verdade mesmo? Ai, deixa eu, sei lá, jogar no Twitter, ver se as pessoas estão falando sobre isso. E se as pessoas estão falando sobre isso, da onde que elas tiraram isso? Eu vejo isso bastante porque, falo por mim, tenho o costume, eu não gosto muito, não curto muito ver jornal, não curto muito ler jornal. E, vamos ser sinceros, também não tenho
Acho que a nossa geração não tem muito o costume de ter esse contato com o jornal, sabe? Jornal nacional, jornal não sei o quê. Por mais que seja em papel, na TV, até nas redes sociais, você não vê a nossa geração tão forte nisso. Nós temos outras formas de adquirir informação, e principalmente por redes sociais. Só que aí entra essa discrepância da nossa geração com a geração anterior. Nós sabemos, de alguma forma, sabemos filtrar a informação. E aí o exemplo que eu dei foi do Twitter. Eu tenho o costume de ver informações pelo Twitter, de ver notícias pelo Twitter. Mas quando você vê ali pelo Twitter, tipo, alguém comentou, geralmente, quando a informação é verdadeira, assim que você joga, assim, a hashtag lá, sei lá, o Gugu morreu. Assim que você joga o Gugu morto no, na barra de pesquisa, já aparece uma lista de fontes oficiais de jornais e coisas do tipo que estão com a notícia, estão com a matéria lá. E embaixo dessas fontes oficiais aparecem as pessoas comentando. Então, acredito que a nossa geração saiba lidar melhor com a internet e por isso a propagação de fake news tende a diminuir e é menor entre os jovens. Enquanto nas gerações anteriores, acredito que até um pouco por causa do ego que eles têm de eu sou mais velho, eu entendo mais e essa ignorância que eles têm quanto aos jovens, de que os jovens não entendem as coisas ou não aprendem ou são menos inteligentes, eles têm essa verdade de que eles são melhores dentro de si e por isso eles simplesmente não querem ajuda, ou quando é um jovem que tá falando, tipo, talvez essa informação não seja tão boa, eles retêm esse ego e falam, não, é sim, porque, sei lá, minha amiga me mandou, mas e a fonte? Entendeu? E aí eu vejo que a nossa geração tem uma facilidade melhor em buscar fontes e entender se aquela informação realmente é de verdade, justamente por a gente ter crescido com a internet, saber que nem tudo na internet é confiável, saber que a maioria das coisas na internet são só pessoas metendo louco e, sei lá, inventando coisas da cabeça delas, enquanto a geração anterior, por não ter crescido, não ter essa malandragem com a internet, acabam por propagar esse tipo de informação. Mas aí é um embate de gerações que é uma grande escala, então assim, vejo que não tem uma resolução concisa, porque como eu disse, as gerações anteriores têm um ego um pouco elevado, do tipo, eu entendo mais, os jovens não entendem, e por isso quando a gente tenta explicar, acaba por ser deixado de lado ou ser ignorado, porque, sei lá, eles acham que sabem mais, eles podem até saber de algumas coisas, assim como a gente sabe de outras. E acredito que se tivesse uma forma das gerações se comunicarem mais concisamente, mais harmoniosamente, talvez essa propagação diminuísse cada vez mais até que não existisse mais propagação de fake news, que eu acho difícil, porque para uma mentira se propagar basta uma pessoa acreditar. Mas aí não tem muito o que fazer. Mas eu acredito que a tendência é diminuir. E é o que a gente espera. Bom, acho que é isso. Eu consegui desenvolver bem o tema apresentado e é isso. Obrigada por escutar aí, tá? Beijão.